gente! Estamos com mais um Gestão Sem Crise. Olha só, ele é um dos grandes nomes, olha só, de gestão de crise, gestão de segurança corporativa do mundo. E o nome dele é Carlos Francisco, parece até nome de filme. Mas ele tem mais de 23 anos de história para contar, porque o que a gente faz é acumular histórias na área de gestão de segurança corporativa, gestão de emergência, infraestrutura crítica. Então, é um grande especialista em prevenção de perdas, segurança de instalações, em grandes eventos, instalações esportivas. E aí, olha só, depois de passar 2 décadas liderando equipes excepcionais no mundo de segurança corporativa, Carlos Francisco está sempre presente no LinkedIn compartilhando experiências. Ele já liderou, né, grandes corporações como Walt Disney, que já é uma grande lição, Amazon e Facebook. Vamos lá, quando eu falo liderou, em termos de gestão de crise e gestão de segurança. E esteve presente em grandes eventos internacionais, como Super Bowl, Major League Baseball, National Basket Association, e aí, olha, muita história para contar. E sabe o que é o melhor de tudo, gente? Ele é brasileiro. Carlos Francisco, seja muito bem-vindo ao Gestão Sem Crise. Patrícia, pô, ó, o negócio é o seguinte, aonde eu for agora na minha vida, eu vou levar você comigo, porque antes de entrar em qualquer sala, eu vou falar, Patrícia, você vai lá, faz o que você acabou de fazer aí, daí perfeito, né? Pô, obrigado demais, você é muito carinhosa, gostei do entrance, da entrada aí que você deu para mim, e incrível, né? A nossa vida é incrível, você aprende muitas coisas com a vida. Em 23 anos em segurança, aprendi muito, que nem você falou, com a companhia de Walt Disney World, que acho que nós vamos conversar bastante, porque sempre o público gosta de saber sobre segurança e riscos, né, num lugar tão gigante como a Disney World. Mas obrigado por eu estar aqui no seu show. A gente combina, você pode me levar nos eventos se eu for palestrar, eu levanto a bola e você vai e sai fazendo gol. Pô, o jogo combinado é isso, entende? 10% do meu dinheiro vai ser seu. Parceria ótima. Perfeito, legal, viu? Obrigado por me ter no seu show. Olha, gostei da parte do show. Vamos lá, eu faço sempre uma pergunta inicial, que aí eu acho que a gente vai direcionando a nossa conversa. O que é gestão sem crise para você, Carlos? Gestão sem crise, para mim, é ter um grupo que é totalmente treinado, preparado, certo? E tá ali entende todos os que eu até perguntei para você, procedimentos, entende como é que nós construímos standards of build, como construímos o processo de segurança com as câmeras, com os Intrusion Detection Systems, como é que fala? Sistemas de intrusão, eu acho que ia ser mais ou menos assim. Pessoas que entendem a missão, não só da companhia, mas do grupo de segurança. Pessoas que não só estão lá que nem robôs, mas são inteligentes o bastante para fazer o velho ver alguma coisa, fale alguma coisa, que isso também não é só o grupo de segurança, tem que ser todas as pessoas que trabalham lá. E é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa de educação, não só para o grupo de segurança, mas para todos que trabalham na companhia. E começo assim, mais ou menos, a educação e daí tudo mais, que as pessoas são as coisas mais importantes, né, quando tem a ver com risco e segurança e tudo mais. Então, já vou falar para o pessoal que eu saí do Brasil na 4ª série, então meu português é meio de 4ª série, então desculpa. Não tem problema não tem problema, o importante é ouvir histórias, né? Não importa se ele seja de 4ª série ou de universidade. Aliás, eu vou te falar um pouquinho, conta um pouquinho aí dessa história, antes da gente contar essa história de segurança na Walt Disney, mas eu queria que você me falasse como que foi sair do Brasil a 4ª série, como que você chegou aí em terras americanas? Foi super interessante. Minha mãe tinha
uma companhia de turismo, né, de viagens, e também ela tinha uma escolinha de kindergarten, Jardim de infância. jardim, isso O mesmo. prezinho. Isso, que se Preschool. chamava, que se chamava Serelepe. Mas só que ela estava percebendo no final dos 70, no começo dos 80, principalmente, que o Brasil estava começando a trocar um pouquinho, mudar um pouco. Ela sempre teve esse sonho de vir para os Estados Unidos. Nós tínhamos amigos aqui já em New Jersey, aquele tempo, né? E então, devagarzinho, a família começou a mudar para cá. Então, mudei com meu irmão, primeiro. Foi eu e meu irmão. Meu irmão tinha 21, meu irmão é quase 12 anos mais velho do que eu. Mudamos para cá sozinho, ficamos na casa de um amigo. Eu tinha só 11 anos de idade. Ficamos na casa de uns amigos. Daí minha mãe vem, assim, um mês depois. Ela tinha que fechar uns negócios lá no Brasil, vender a companhia dela e tudo mais. E só para melhorar a nossa vida. A nossa vida não estava ruim no Brasil. Nós vivíamos muito bem. Mas só que minha mãe sabia que o Brasil ia virar um pouquinho. E ela pensou, acho que nos Estados Unidos eu vou ter mais oportunidades para os meus filhos. E minha mãe é uma pessoa tremenda. Ela tem 3 filhos e um adotado. E ela é uma senhora só, né? Os nossos pais não estavam em volta em tudo isso. Então, minha mãe sempre foi uma guerreira, sempre lutou muito. Uma senhora que tinha companhias no Brasil, daí veio para aqui para os Estados Unidos para limpar casas. Que ela não sabia inglês, não sabia nada, né? E veio para cá para limpar casas. Então, assim, foi assim. Aí chegamos aqui nos Estados Unidos e daí a vida começou, né? Mudamos para Orlando quando eu tinha 16, em 1994. Daí que eu comecei com a companhia chamada Disney World. Aí sua mãe saiu de New Jersey e foi para Orlando. Isso mesmo, isso tá. mesmo. E todos tinham o objetivo, todo mundo tem que trabalhar. Isso. Educação E minha mãe sempre... de base, de mãe, né? Todo mundo tem que participar de alguma maneira. E sabe o que é engraçado, Patrícia? Antigamente, quando nós não tínhamos escola, né, o verão, o que for aqui nos Estados Unidos, eu era a única criança que odiava não ir para a escola. Eu era o melhor estudante possível, porque eu sempre queria estar na escola, porque se eu não tivesse, né, a vida antigamente era muito dura para minha mãe. Então eu tinha que trabalhar com ela, eu tinha que ir limpar casas com ela, né? Com 11, 12, 13 anos de idade. Claro que eu nunca gostava disso, porque ele está brincando com meus amigos, né? Mas aprendi muito com isso. A lição de trabalhar duro com 11, 12, 13 anos de idade. E meu irmão também, meu irmão é doutor agora, eu sou aqui diretora no Facebook. Nós aprendemos muito cedo o que é trabalhar duro para você ter o que você quer. Então, aprendemos aí. Então. E me conta aí você... Conte-me mais, né? Ok. Conte-me mais. Aí você chega em Orlando e tinha que trabalhar. E aí, o que você foi fazer? Primeiro você ajudou sua mãe, aí depois? Tu não vai acreditar. Conta. Cheguei na escola, né? Eu cantava. Eu gostava de cantar, que nem muitos brasileiros. Você me dá um pagode, né? Um samba, eu tô cantando, né? Então, eu gostava de cantar. E brasileiro tem essa coisa da alegria, né? Demais. Contágio, né? Isso mesmo. Então, eu cheguei lá na escola, estava cantando com o grupo lá da escola, né? Porque aqui nos Estados Unidos tem coros, né? Que você pode entrar como criança. E tinha uma menina que... Eu tinha 16 anos de idade, então eu vi essa menina e falei, minha nossa, que linda. Daí eu descobri que ela estava saindo para ir fazer... como é que se fala? Um audition. Ia fazer um interview, né? Uma entrevista. Uma entrevista para Disney. Isso, para cantar e dançar. Eu descobri, eu falei, onde ela vai estar, eu também vou. Então eu cheguei lá, fiz a mesma entrevista, não queria trabalhar, nem sabia que ia trabalhar para Disney, mas eu fui por causa dessa menina. A coisa engraçada é isso. Eles me deram uma parte no show, 2 diferentes shows da Disney, e ela não pegou nenhuma parte. Uau! Então, mas foi legal. Então eu comecei a trabalhar com a Disney. Mas ela manteve a amizade, né? Manteve uma amizade. Não, você brilhou mais do que eu, ainda não fiquei com emprego. Né, aí você começou a trabalhar na Disney. Mas foi muito amigos nossos também que foram, né? Foi nós dois.
Mas é assim que eu comecei, ó, cantando e dançando na Disney, com 16 anos de idade, né? Então, quando eu falo pro pessoal, pô, eu fiz 21 anos na Disney, todo mundo, minha nossa, cara, tu é jovem? Quando tu fez 21 anos, já fez isso, aquilo? Eu comecei quando eu tinha 16 anos de idade, né? Então, foi. E assim começou. Minha carreira na Disney começou aí, com 19 anos de idade, daí que eu fui para segurança, porque eu estava indo para a universidade para fazer justiça criminal, né? E daí que começou a minha Justiça carreira. criminal seria o nosso direito? Isso, direito antes de ir para law school. Seria o colegial técnico. Seria o 4 anos, curso né? técnico. A Isso. universidade de 4 anos, que aqui se Tá. chama bachelor's. Bachelor's Tá. degree. Então, já que eu estava fazendo isso, falei, eu vou trocar para segurança. Com 19 anos de idade, comecei a trabalhar em segurança, né? Que foi ótimo, ótima oportunidade. 6 meses depois, porque eu era o único que falava português, eu tive uma oportunidade para fazer segurança paisana, undercover, para a companhia da Disney. Com 19 anos de idade, me deram essa oportunidade, né? E Então, que era incrível, um menino de 19 anos, né? 19 anos, eu acho que eu cantei. Sorridente, que dançava, ninguém falaria, ninguém. Mas é isso mesmo, acho que na entrevista eu cantei, dancei para eles, eles falaram, tá bom, então vamos ver se ele pode pôr pessoas na cadeia, né, com 19 anos de idade. E me deram essa oportunidade. Então eu era o mais jovem que a Disney já teve fazendo esse trabalho com 19 anos de idade. Então eu fiz 19 em julho, e julho, então no próximo ano, em fevereiro, mais ou menos 6 meses depois que eu comecei na Disney, eu estava trabalhando paisana, né? Paisana, undercover. Então, foi assim mesmo. E isso, essa aí, daí chutou. Aí que eu percebi que isso que eu queria fazer na minha vida inteira. E aí você ficou quanto tempo fazendo Então, nessa função até você entrar nessa parte estratégica? isso. Então, comecei com 19, fiz mais ou menos 5 anos de paisana, né? Então, nós se dava com tudo. E O que você entrava no parque todo dia e ficava passeando e mapeando o risco, identificando Isso. ameaças, identificando fragilidades. Olhando o que nós se chama behavioral, né? Prestando atenção às pessoas. Então, vamos dizer, na entrada do parque, né? O que nós estamos prestando atenção era coisas como a pessoa está andando. A pessoa tem jaqueta num dia quente. Quando a pessoa viu que nós estamos checando Antigamente não checava mala, então isso foi um pouco depois. Mas quando estamos checando malas, as pessoas entrando no parque, né? Quando eles perceberam isso, a, a cara deles trocaram e eles viraram e voltaram para o outro lado, sabe? Nós percebia também, a pessoa está suando num dia frio, a pessoa não está fazendo contato com os olhos com a pessoa que está checando a bolsa deles. Muitos pequenos São detalhes. indicações que talvez a coisa não está totalmente correta. Começamos aí, certo? Tá. Começamos aí. Daí, mas também nós se dava com crimes. Vamos dizer, crime de fraude em cartão de crédito. Nós Uau. entrava lá e se dava com isso. Dinheiro falso, counterfeit bills. Nós trabalhávamos Tá. com o United States Secret Service, muito perto com eles, porque muitas pessoas não sabem, mas Walt Disney World, em Orlando, Flórida, é o lugar que eles passam mais dinheiros falsos nos Estados Unidos. Uau. Porque é normal, né? É normal uma família ter 100, um dinheiro de US$ 100 com eles para usar, para comprar coisas, né? Uma coisa normal. Então nós trabalhamos com isso mesmo. Roubos em carros, que aqui se chama burglary, né? Em carros, mas roubos também de pessoas dentro do parque, nós se dava com isso. Muitas pessoas vão para a Disney, eles pensam que é o lugar mais de Mais segurança, seguro. Mais mais seguro, seguro. isso, mais seguro do mundo, né? E claro que
essa é exatamente o que nós quer que as pessoas pensam, né? Mas só que um criminoso fora não quer dizer que quando ele entra em Walt Disney World, ele troca a mente dele, né? Agora entra lá, o Mickey Mouse fez ele uma pessoa boa, né? Uma pessoa Uhum. normal. Então tinha isso também. Mas nós se dava com pessoas que no Brasil já vi tem muito, que você está andando assim, alguém bate em você e eles te roubam a sua carteira do seu bolso de trás, né? Aqui se chama pickpockets, né? Então, nós se dava com isso, se dava com crime contra a companhia, pessoas roubando das lojas, pessoas internas roubando das lojas, que é 70% da perca do lado de merchandise, do lado da companhia merchandise. De Tanto faz. produtos. De produtos, né? 70% são roubados pelas pessoas internas. Então, me dei com tudo isso e muito mais. Muito mais. Grupos de animais, quando nós abrimos o Animal Kingdom, grupos de animais chegando lá para falar: não, 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 não abre, isso é contra animais. E nós estávamos no meio deles, só escutando como parte do grupo, né? Mas não, nós estamos mais só escutando para ver. Eles vão tentar, estão falando que vão para aqui, para a direita ou para a esquerda, para tentar atacar a companhia dessa maneira, e nós lá no meio, né? Segurando o sign, né? Capazes, né? E segurando com ele, mas eles não sabiam que nós trabalhávamos para a companhia, né? Só prestando atenção e escutando o que estava acontecendo. Então, foi demais. Essa parte da minha vida, até mais ou menos os 24 anos por aí, foi incrível, incrível. Agora, me conta, hoje, até mesmo para a gente trazer um pouquinho de aprendizado, tá? Isso. Hoje, quais são os grandes riscos? Porque os riscos, eles têm mudado, né? Então, os riscos que você tinha ali quando você tinha 20 anos, que eu estou imaginando que deve ter sido ali nos anos 2000, né? 2000 e 2000 e pouco. Isso. Os riscos são totalmente dos riscos diferentes de hoje. Aliás, dos riscos do último ano, a gente, né, praticamente a gente teve que montar um plano novo, né? Porque era não é verdade? É um plano novo. Hoje, para você trazer uma pequena, né, consultoria, contribuição para as organizações, o que você vê hoje, quais são os riscos que devem ser pensados e que as organizações veem muito pouco, né? Um negócio, então, hoje eu sou um dos líderes aqui de segurança de data centers, né? Então, eu vou falar mais ou menos sobre isso. Vou tentar falar os riscos de antigamente, tentar trazer mais ou menos... fazer um link, é legal, bacana, ótimo. A gente nem tinha combinado esse jogo, mas ótima ideia. Então, em 2001, né, naquela parte lá do Millennial, quando 2000 chegou, e os ataques, né, de 9/11, 9/11 em Nova York, em 2001, nós trocamos muito para o que eu sempre falei, bombs and bad guys, the BBDs, bombs and bad guys, que eram as bombas, né, e tudo mais. Era aqueles que estava acontecendo aconteceu nos Estados Unidos, foi uma tragédia, então todo o grupo de segurança virou isso como se fosse parte do risco. Mas claro que isso nunca sempre acontece aqui nos Estados Unidos. Nós não somos Israel é um pouquinho diferente, né? Então, nós prestamos muita atenção a isso e ficamos aí por uns 10 anos, mais ou menos, até os 2010 e um pouquinho mais. Com esse mesmo risco, começamos a prestar atenção que antes disso você nunca escutava sobre internal risk, que era a pessoa, né? Os riscos internos. Isso, que a pessoa que trabalha na companhia. Foi mais ou menos em 2001, 2002 que começamos a pensar mais nisso aqui nos Estados Unidos do que antes. Porque antes disso só era quem vai pular a minha grade, a minha fence para entrar no parque, sabe? Quem vai roubar o Mickey Mouse que estamos vendendo, né? Era coisa mais simples assim. Ok. Quem iria pegar o Mickey Mouse para levar para casa, né? Todo mundo pensava, né? O grandão, né? Todo mundo pensava, né? O Pluto, $300, né? $300, eu me lembro que era $300, já levei muitas pessoas para a cadeia por causa disso, no meu tempo, mas que também que aqui se chama felony, lá na Flórida, $300 a mais é felony,
$300 a menos, é misdemeanor, então o crime é menos, né? Então, mas assim começou. E agora, o que eu acho que as companhias têm que prestar atenção é mais a parte do cybersecurity e infosecurity conectado com o data security, a física, por exemplo, dos drives, né? Se você tem esses tipos de drives aqui, SSDs, HDDs e tudo mais. Então, é os dois. A combinação sobre cybersecurity, infosecurity e quem está fazendo o physical security dos drives que mantém todas as datas que está acontecendo. Mas a única pessoa que, por dentro, que pode roubar um desses aqui, um SDD ou HDD, né? Claro que voltamos um pouquinho a internal threat, a pessoa que trabalha por dentro. Mas só que se a infrastructure, a sua infraestrutura, não. Infraestrutura. Infraestrutura, thank you. Não está correta, né? Com tudo que precisa para fazer a segurança das pessoas que vêm de fora, isso é um problema. Então, isso para mim é o futuro de segurança. Tem que prestar muita atenção nisso, porque os tempos de... Porque aqui nos Estados Unidos é muito estranho. Ainda fazemos segurança como se a Rússia estava vindo com um batalhão gigante na frente do nosso prédio para tentar entrar. Mas isso você não precisa mais. Agora é uma pessoa só em casa, num computador, que pode fazer muitas mais coisas que um batalhão inteiro da Rússia tentando entrar no seu prédio, né? Então, isso é mais ou menos como é que era antes e mais ou menos o que eu acho que é hoje. Tem que prestar atenção e gastar dinheiro nisso, né? Se você é uma companhia, para ter certeza que a sua infraestrutura está correta e bem segurada. Isso. Correto, não, super correto. Agora me conta uma coisa. Então você está me contando que hoje você vê que o ser humano, né, ao mesmo tempo que ele é uma solução, também é uma ameaça? Sempre foi. Acho que isso também nunca trocou, né? Porque o ser humano você pode ter todos os sistemas que você quer, access control systems para as pessoas entrar e sair do seu prédio. Você pode ter aqueles intrusion detection systems para ver se alguém está pulando a grade que você tem lá de fora, né, ou não. Você pode ter câmeras com analíticas. Você pode ter câmeras que qualquer troca nos pixels, né, da câmera, a câmera vai e dá alarme. Você pode ter tudo isso. Mas claro que se o humano que está olhando essas câmeras, o humano que está sentado lá prestando atenção a esses alarmes, se ele não está bem treinado, bem preparado, entende a sua missão, que tem que fazer, e também é parte do seu time e quer, a companhia importa ele, né? E talvez não está sendo pago a alguém do lado de fora, o humano ainda é a coisa mais importante que nós temos no lado de security and risk. Que isso seria, a gente olha, assim, quem trabalha com risco e com crise, eu falo que o número 1 é o ser humano. O que eu sei? Eu cuido de vidas, né? É o primeiro de tudo, né? Mas ao mesmo tempo que o nosso foco é o ser humano, nós temos um outro olhar que o ser humano é o risco em si, ele que provoca riscos e ele que provoca crise. Se a gente até vê um pouco de históricos, né? Não foram máquinas que criaram riscos, né? Foram seres humanos que criaram risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Carlos, como que você vê? Eu vou falar para você como uma coisa talvez que... Tudo gira em torno do ser humano, né? Então vou falar uma coisa, que o meu mestrado é em Crisis and Emergency Management. Então, perfeito. Então vamos falar sobre uma coisa que aconteceu em Chernobyl, na Rússia. Que não é muito segurança, mas é importante conversar sobre isso, que volta a treinamento da pessoa. Então, quando eles estavam testando o reator de Chernobyl à noite, eles testaram à noite, e o problema do pessoal que trabalhava lá à noite, eles nunca faziam partes de treinamentos, porque os treinamentos sempre eram feitos entre as 8 e as 5 da tarde, quando o chefe estava lá, todo mundo estava lá, né? Então, quando eles faziam os exercícios, né, de treinamento,
eles nunca estavam lá. Então, o supervisor da noite nunca estava lá, a pessoa que está trabalhando na operação, que é a parte dos botões, também não estavam lá. Então, quando o reator começou a esquentar um pouco, eles apertaram os botões lá e o reator diminuiu a pressão, né, o calor do reator. O problema é que eles não perceberam do outro lado que o óleo estava subindo também. Não estavam treinados para isso, estavam treinados só para parar o calor do reator. Então, quando o óleo cresceu, o reator voltou a crescer o calor. E daí que explodiu, mas ninguém prestou atenção para também checar a parte do óleo do outro lado. É por isso que eu falo, humanos é super importante, treinamento é super importante, e se tivesse o pessoal do dia, que foram treinados milhões de vezes e sabia o que estava acontecendo, talvez Chernobyl o reator nunca ia ter explodido. Então, é uma coisa que eu sempre uso em segurança. Você vai treinar, tem que treinar o pessoal da noite também. Tem que prestar atenção pro pessoal da noite. Porque se vai acontecer quando você não está lá, quando o seu melhor supervisor não está lá, quando o seu melhor operador não está lá. Então você tem que ter certeza que todo mundo tem o mesmo tipo de treino a todos os diferentes níveis, levels, né, da companhia. E assim, Chernobyl não acontece. Isso você pode pôr em qualquer risco de qualquer companhia. Se você não está treinando os pessoal em todas, que aqui no nosso mundo trabalhamos 24 horas, né? Então todo mundo tem que ter o mesmo treino, o mesmo tipo de experiência, porque você nunca sabe quando alguma coisa pode acontecer. Você deu você chama de Chernobyl, por exemplo, mais português é Chernobyl que a gente fala, Chernobyl. né? Chernobyl é Chernobyl. Uma das coisas que você viu a série do Chernobyl? Claro que vi. Ah, é ótimo. Incrível. Então, além de você colocar, você trazer um ponto de toda a equipe, né, que roda 24 horas na organização ser treinada, é uma coisa que eu falo também, não é todo mundo da organização, desde a recepção até a alta liderança ser treinado. Uma coisa que eu também que eu lembrei agora, na série que eu vi, a questão da liderança estar preparada, porque eles negaram a crise. Eles apertaram o botão, não, tá tudo bem. Só que não viram o outro lado que estava subindo a pressão. Sim, então o comitê de crise aceitar a situação, né, o que foi outro cenário delicado, né? Então, o quanto que a liderança deve se envolver cada vez mais com riscos e crise. Como que você vê, como que era isso nos lugares que você passou? É bem interessante, né? Porque ninguém quer aceitar risco. Uau, ótima frase. Ninguém nunca quer aceitar risco. Então, o que é interessante hoje, o que acontece muito no meu mundo, é que eu volto para a operação e falo, esse aqui é o risco. Isso acontecer, isso acontecer, isso acontecer, isso acontecer. Você vai me dar mais dinheiro para mim tentar brigar esse risk? Evitar esse risco. Tentar evitar esse risco. Sim. Está em colocar um controle para que isso não venha a acontecer. Isso mesmo, controle. Perfeito, obrigado. Então, como é que você vai me dar esse dinheiro? Não vou te dar esse dinheiro, o pessoal de financiamento, né, que não sabe nada sobre risco, segurança, nada sobre... Não tem dinheiro para isso. Tá bom, então, você pode assinar aqui falando que você está aceitando esse risco, então, se acontecer? Porque eu te falei, mas você não quer me ajudar. Não, assinar o quê, cara? Não, mas porque eu só quero saber, porque se isso acontecer, é o mitigation of risk. Se isso acontecer, eu vou ser culpado? Não, você não... Então, esse é o problema, tentar pegar pessoas que vão assinar essa parte de risco e aceitar o risco. Isso é a coisa... E você coloca na mesa? Então, tudo bem, eu estou te contando que esse é um risco e que ele é iminente, ele pode acontecer, se acontecer, esse é o impacto, esse é o dano que pode causar para a organização. Carlos, sinto muito, a gente não tem dinheiro, a gente não tem como a gente pensar numa estratégia, né? Claro que a gente sempre pensa em estratégias que vão gastar o menos possível, né?
você coloca um papel na mesa para assinar? Sempre. Sempre mando um e-mail, uma coisa assim, eu falo, ó, sem nenhum problema. Esse risco é mínimo, mas também não é sempre assim, também não. Tem riscos que eu aceito sem nenhum problema, porque não Claro. todos os riscos você pode, sabe, mas tem riscos também que eu aceito. O que é interessante, por exemplo, aqui nós Que tipo usamos de risco você aceita? roubo, Tá. pessoa entrando, pulando a grade, né, de entrada, coisas que tem que ver com a parte física. Sim. E então, parte física de segurança, eu aceito, eu faço o melhor possível para tomar conta, mas tem outras coisas que, às vezes, não dá para aceitar. Certo. Por exemplo, eu me dou em Dara, que nem eu falei, o risco de cyber security com a parte fiscal, que é a parte do STD, HDD, se alguém pegar isso e sair, e você não me deixa pôr um sistema de metal, que pessoas que saem da onde a Dara fica, que você tem que passar pelo metal, se você está falando para mim, não, isso não é a cultura nossa, nós nunca vamos fazer. Apesar que isso é normal no mundo inteiro. Você pode ver com Microsoft, você pode ver com AWS, todos têm metal detector, né? Detector de metal. Metais, isso. Se a companhia fala para mim, não, não vamos fazer, eu falei, ó, todos estão fazendo, você não quer fazer, eu acho que você devia, eu acho que isso é um gigante risco para a companhia, se alguém sai de lá com SDD, um HDD, que tem data da companhia dentro. Se você não quer, no problem, não tem nenhum problema, mas fala aqui que você não quer, e você está aceitando os riscos. E normalmente, 50-50, não, vamos pegar para você os metal detectors, que daí o risco passa agora de volta para mim, né? Uhum. Porque se alguém Devolve passa... a bola. Então, e eu sou seguro, né? Todo mundo tem que saber isso. Você vai trabalhar em companhias gigantes, com segurança, com risco e tudo mais, você é um seguro, você é insurance. Se alguma coisa acontece com a companhia, você é o seguro que eles escrevem e te mandam embora, né? Porque você não fez o seu trabalho. Mas também diminui o insurance que a companhia tem que pagar. Se a companhia tem que pagar $1 milhão de seguro, se você tiver segurança, tiver um líder, que é do líder de segurança, agora eles só pagam $500 mil. Então, você também salva a companhia muito dinheiro só por ter um grupo de risco, um grupo de segurança que trabalha para a sua companhia, tentando mitigate os riscos, né? Como que você tem uma visão aí global? Qual é hoje, qual é o país que mais trabalha, investe, amadurecido com relação a riscos e crises? Vamos falar os 3, 5 que você vem à sua mente, que a gente pode pegar aí como lição, que tem um bom mercado, tem um bom mindset. Europa, né? Europa é incrível, com o GDPR de data e tudo mais. Que liderou mundialmente, né? Liderou mundialmente. Então, países como Irlândia, Inglaterra, são gigantes nisso, estão ganhando. Países como Alemanha e Dinamarca, Denmark, também são ótimos com isso. E apesar que nós estamos usando muito do que eles... Estados Unidos, que é onde você está? Não. É mesmo? Estamos Para mim, ganhando. sempre os Estados Unidos foram minha referência. Não estamos ganhando com isso, viu? Porque é onde estão os maiores estudos, as maiores pesquisas, eles pensam muito em riscos, prevenção. Você me pegou de surpresa agora. Estados Unidos é muito cowboy. Estados Unidos, a mente dos Estados Unidos são que nada acontece aqui. Nós somos o maior, melhor, e ninguém vai encher o nosso saco, né? Apesar que nós temos problema com a China todo dia. Mas isso você está falando de cibersegurança ou você está falando de riscos em geral? Acho que tudo. Physical, porque, por exemplo, tem regras, vamos falar physical, tem regras na Europa que uma pessoa que faz segurança à noite não pode trabalhar sozinho. Tem que ter sempre uma segunda pessoa com eles. Isso é um risco físico. Daí tem regras que faz sentido. Tem regras também na Europa que se você guarda data de alguém, né, ninguém pode ver, não pode ser usada para nada e você tem que manter 90 dias.
que aqui nos Estados Unidos é só 30 dias. Então, dos dois lados, países da Europa, acho que estão muito melhor. Não, a infraestrutura dos Estados Unidos também está velha, muito antiga. Começou em 1920 com o problema de risco que aconteceu com o Hurricane Katrina. Foi um risco, não foi por causa do furacão, foi por causa dos levees. Tem o Mississippi River, que é uma das maiores Rio. nos Estados Unidos, e ele tem esses levees que para a água, né, para entrar nas cidades. O problema é que as levees seriam as barreiras. Isso, as barreiras. O problema é que as barreiras foram feitas em 1900 e eles nunca arrumaram essa infraestrutura. Então, o que aconteceu em 2005 com o Hurricane Katrina, quando chegou, uma das levees não funcionou, quebrou, e a água entrou totalmente nas cidades, que nem você viu. Então, eu sei que isso é um pouquinho diferente de companhias, mas Não, mas são riscos. É risco. Então, esse foi um problema do Hurricane Katrina, do furacão. Não foi o furacão, foi os levees que, desde 1900, e ó que o governo, em 1923, deu muito dinheiro para as cidades, para estados, para arrumar, para update os atualizar. Levees. Atualizar os levees. E eles usaram esse dinheiro para tudo outras coisas. Programas para humanos, outros tipos de programas que não tiveram nada a ver com a infraestrutura do estado, do país e tudo mais. Então, esse é o problema. Se pudermos tirar o governo de muita coisa, eu acho que até isso ia ser melhor, viu? Mas isso é outra... Podemos falar sobre isso, né? Mas eu acho que isso também na nossa realidade brasileira também é a mesma coisa, né? Não é só uma realidade americana, mas em outros países também. Patrícia, aqui nós usamos muito, que é muito fácil para usar, é o THIRA, que é o Threat Hazard Mitigation Program, uma maneira de pôr uma matemática ao risco, né? O Brasil tem alguma coisa assim que eles usam? Então, um mecanismo? De calcular o risco? Tem. E é que nem o THIRA? Então, tem. Vai depender de organização para organização, né? Mas eu vejo muito que o Brasil ainda está amadurecendo para riscos e crises. É o que eu vejo, tá? Então, acendeu-se um grande alerta com a pandemia, né? Então, vamos colocar todo mundo em home office. Mas quais são os riscos de colocar todo mundo em home office? Né? Então, eu vejo que no último ano nós vivemos um risco, nós vivemos uma crise, ou melhor, você viveu gestão de risco dentro da gestão de crise, né? No momento de gerenciamento da crise, né? Então, porque isso em português eu também falo disso, o português permite a gente ir dividindo por conta das palavras, né? Mas por isso quando eu sempre falo que no último ano todo mundo teve que rever o seu plano, né? Porque os riscos mudaram totalmente. Mas eu vejo que existe uma negação do risco muito forte, existe uma negação da crise. Eu já tive conversando com gestores de empresa, da indústria alimentícia, falando, meu negócio não tem risco. Eu já tive papo eu faço muitos cafés virtuais, divido experiências, assim como nós fizemos antes de marcar esse papo. E aí eu também conversei com um diretor que era de um grande website, não vou falar do setor, né, que fazia negócios pela internet, falando assim, não, a gente não tem plano de risco, mas a gente não tem risco, tudo funciona bem. Uau! Que vida perfeita, hein? Eu tive que continuar fazendo cara de Barbie, aquela situação assim, tipo... Né? Que coisa perfeita, que mundo perfeito é esse? Eu quero viver nesse mundo, né? Exato. E sim, o que eu falo, que assim, todo negócio possui risco, né? Nós, como seres humanos, nós temos os nossos riscos, né? Todo mundo tem risco. Todo mundo tem risco, todo negócio possui risco. Que nem agora, né? Se o mínimo você não falar que ia
pandemia, ou uma pandemia não é um risco do futuro, você tá perdido, né? Eu acho, porque isso é um risco agora. Nós escrevemos muitos procedimentos na minha companhia, no Facebook, como se dá no futuro, né? Porque ninguém estava preparado para isso. E se alguém falar que estava preparado, horrível, horrível. Então, aprendemos muito nesse último ano e eu acho que a próxima vez que isso acontecer, claro que vamos estar muito mais preparados, né? Mas para não falar nem isso, acho que é muito estranho, né? Não falar nem isso. Porque se você está pensando, que eu falei, se você, o único risco que você pensa é um grupo militar chegar na frente da sua porta e tentar arrombar a sua porta para baixo, que nem se nós ainda morando em 1400 e temos castelos ainda, acho que isso é meio estranho. E ainda a gente também tem um outro grupo que associa com crise de imagem, crise de reputação. Crise é aquilo que saiu na imprensa, o William Bonner vai falar no Jornal Nacional. E não é somente isso, eu falo inclusive isso nas minhas aulas. A gente não pode só considerar o público de crise a imprensa ou as redes sociais agora. Pode afetar um único cliente, mas um único cliente ele tem o poder de mobilizar toda uma organização para uma solução, né? Isso é bem estranho, Patrícia, porque teve companhias que eu já trabalhei que eles se preocupam muito com esse risco de reputação, reputational risk, né? E esse é um risco que é muito difícil de uma companhia tentar mitigar, porque normalmente não está na nossa mão as coisas que acontecem, a maioria das vezes, né? E é uma coisa muito difícil. Companhias perdem muito dinheiro, ou usam muito dinheiro tentando fazer isso, em vez de pensar na sua infraestrutura, pensar na sua segurança de cyber e physical, porque tentar mitigar um risco reputacional não é tão fácil assim, né? Porque vamos medir, vai estar na mídia local por uma semana, na mídia local por um mês, mídia local por um ano, vai estar na mídia regional por um mês, uma mídia regional vai estar um global media por um mês, uma semana. Como é que você vai saber isso, né? E agora... na verdade, você tem que... Eu sempre falo assim, você tem que pensar como fatia de pizza, né? Cada um... você tem que pensar no todo, né? Não dá só para pensar só em crise reputacional, ou só crise de cyber, ou crise física. Você tem que pensar em tudo. Isso é estratégico. Quando a gente falou de pessoas, eu estudei psicanálise. Por que eu fui estudar psicanálise? Porque você precisa entender de ser humano. Hoje, o maior desafio é ser humano. Né? Então, entender a cultura, comportamento, o que pensa, é muita complexidade aí envolvida. Sabe qual é o novo seguro agora aqui nos Estados Unidos, Patrícia? O novo seguro contra problemas reputacional. Quer ver? Tem seguro? Tem seguro, é um novo seguro. Está acontecendo mais ou menos nos últimos 10 anos. E esse é o seguro reputacional. Você compra todas as redes de televisão e jornais. Comprando todas as redes de televisão e jornais, você não tem problema. A Disney é dona num tempo era NBC, e daí venderam o ABC, compraram ABC, que é outro canal, e também compraram o Fox. Então agora eles têm o Fox e o ABC, que nunca fala nada de ruim da companhia Disney. Daí o Jeff Bezos comprou o Washington Post, que é o maior jornal que sai lá de Washington, D.C., da nossa capital. Comprou o Washington Post, comprou outras televisões regionais, certo? E agora ninguém fala nos jornais sobre Amazon, porque é a companhia dele, sabe? E a mesma coisa com o Facebook. Você nunca vai escutar nada de ruim contra o Facebook no Facebook, que é uma das maiores. Então esse é eu estava brincando quando eu falei seguro, né? Mas esse é um tipo de novo seguro. Sem dúvida, eu não tinha parado para pensar desse lado, mas é verdade. Mas aí a gente tem um cenário que é a própria... Eu concordo com relação dessa nova mídia, a gente vê isso todo dia, mas também a gente tem hoje as redes sociais. Você consegue comprar, mas você não consegue comprar todo mundo, né?
né? Não E todo mundo hoje virou canal de informação. Olha que poderoso. Até fazendo um paralelo, que a gente estava falando dos riscos, né? E das crises do início dos anos 2000 ali para agora todo mundo é um canal. Isso que nós estamos fazendo agora, nós somos um canal de informação, né? E também ficou mais fácil para nós se dar com riscos que muitas pessoas põem nos canais sociais deles, o que eles estão pensando em fazer. E nós temos um time de investigadores, de inteligência, né? A minha companhia hoje, temos muitas pessoas da parte de inteligência militar que trabalham para nós agora no lado privado, né? Medindo esses tipos de risco o dia inteiro. Agora me conta uma coisa, né, que a gente está falando assim de pessoas, tal, porque daqui a pouco vai acabar o nosso tempo. Me conta uma coisa, como que você entrou no mercado de eventos aí, nessas superligas, que os americanos adoram, fazem sucesso mundial? Como é que foi isso? É bem interessante, porque na Disney você sempre faz seguranças de o que nós falamos mass people, segurança de muitas pessoas, né? Então isso é uma coisa normal. Quando eu era gerente da Disney, a Disney faz uma outra coisa que é muito importante, que eu acho que muitas companhias deviam pensar nisso. A Disney, cada 16 a 18 meses, eles te trocam. Então você é gerente no parque, 16, 18 meses, agora você é gerente dos parques de água. Isso é boa estratégia. 16, 18 meses, eles te trocam de novo. Agora você é gerente de hotéis, mas à noite. Porque tem muitos problemas de hotéis à noite. Foi o que eu falei no começo. Pessoas não vêm de outros países, traz a cultura deles, os crimes que são pessoas criminais. Você aprende muito nisso, né? Então, uma das minhas rodadas que eu fiz, eu era gerente dos parques de águas e do Wide World of Sports, que é o gigante parque de esportes que eles têm na Disney. 100 mil pessoas por dia. Então lá eu tinha o Atlanta Braves, que era Major League Baseball, eu tinha o Orlando Magic, que era basquetebol, eu tinha o Tampa Bay Buccaneers, que era futebol, competições de universidades, que é gigante aqui nos Estados Unidos, competições de universidade. Então eu tinha tudo isso. Eles viram isso no meu resumê, depois de 20 anos e 10 meses com a companhia da Disney, me chamaram para vir para a Califórnia, porque tinha um parque de diversão aqui que se chama California's Great America, que se chama Great America Complex, que tem tudo isso. Tem parque, tem o parque de água, tem concert halls, onde tem concertos de música para 10 mil mais pessoas, e o estádio Levi Stadium, que é o estádio do San Francisco 49ers, de futebol americano. Me chamaram, vim para cá e eu era o diretor, e naquele ano, em 2016, foi que tiveram o Super Bowl 50, e eu fui um dos diretores de segurança do Super Bowl 50. E foi assim que eu mudei para a Califórnia. Muito bem. Olha, além da parte boa de mudar para a Califórnia, me conta assim, de riscos e crises. O que você viu aí de comum? Risco de crise de comum. Esse grupo, quer dizer, quando você está se dando com pessoas, o maior risco é as pessoas que estão vindo e trabalhando no seu estádio, estão vindo trabalhando no seu parque, estão vindo trabalhando, porque é tudo pessoas, né? Você tem riscos, a maioria dos riscos que nós treinava e se preparava era riscos de bomba, né? Bomba nesses lugares, porque, claro, gigante número de pessoas em um só lugar, então prestava muita atenção a isso. Riscos de pessoas active shooter, pessoas atirando, né? Vindo para atirar outras pessoas. Treinávamos sobre isso, nós tinha cachorros de bomba e tudo mais em todos os eventos. Então, o problema era people, as pessoas. Mais uma vez, a gente cai na mesma coisa, né? É isso, porque o resto, em parques assim de 100 mil pessoas por dia e tudo mais, esse é o risco. Uau! Agora me conta um pouquinho, né, para a gente finalizar, um pouquinho aí do seu mestrado. O que você está estudando e o que está para vir aí de novidade do Carlos? Então, acabei de fechar o meu mestrado, graças a Deus, em crises e emergency management do American Military University. E nós estudamos muito com ICS, Incident Command System, NIMS, National
management system, incident management system, tudo mais que eu acho que o Brasil devagar está adotando, né? Aprendi muito sobre crises que como se dá com crises que nem o furacão Katrina, se dá com crises como Chernobyl ou Chernobyl, e também crises humanas, né? Pessoas atirando, bombas, essas coisas que não são crises naturais, né? Então me dei muito com isso e foi ótimo. Mas só que hoje, agora, meu livro está saindo dia 30, daqui a 2 dias. Ai, me conta mais sobre esse livro. Esse livro, para mim, eu estou tentando, sempre tentei ajudar pessoas militares, policiais e tudo mais, vir para o lado corporativo de segurança. Então, o livro só explicando a cultura, o que você precisa treinar, como você precisa se apresentar, o que você precisa no seu currículo. É um livro só para ajudar as pessoas militares, que eu tenho um carinho gigante, pessoas policiais, que eu tenho um carinho gigante por eles. Eu era policial aqui nos Estados Unidos por 2 anos, no meio de tudo isso, enquanto ainda estava trabalhando na Disney, e é só para ajudar eles vir para o lado corporativo, só isso. Só isso ou tudo isso? Né? Tudo isso, porque é uma grande contribuição. E para o mercado brasileiro, você ainda tem alguma ligação, além do nosso podcast Gestão Sem Crise? Tenho claro, muitos amigos lá que eu conheço o Brasil, né? E até hoje pelo LinkedIn, conheci muitos brasileiros pelo LinkedIn, eu fiz um show com um senhor ótimo, Tácito, ele tem um show gigante no Brasil também, conheci muitas mais pessoas. A minha família, a maioria da minha família é tudo policiais no Brasil, então tem família que ainda é policial no Brasil. Eu tento me manter o máximo possível conectado com o Brasil. O Brasil é um país que, para mim, é muito estranho. Estou tentando aprender muito como é que é risco, como pessoas pensam que risco é no Brasil, porque é claro que é muito diferente do que eu aprendi aqui nos Estados Unidos e todo o meu dia, né? A minha casa fica as portas abertas, né? Todo dia. Até o risco para mim, personalmente, é totalmente diferente. Olha, nossa última pergunta, sempre eu tenho a última pergunta. Como fazer para entrar nesse mercado de riscos e crises? Como que você visualiza? Para uma pessoa entrar, se a pessoa quer entrar... Entrar na carreira de riscos e crises. Eu vou te falar como muitas pessoas entram aqui nos Estados Unidos. A maioria das pessoas entram no lado corporativo de segurança. Eles entram nesse lado, e enquanto estão aqui fazendo a parte fisical de segurança, eles começam a aprender sobre riscos, emergency management, crisis management e tudo mais. E devagar eles começam a health and safety, que é saúde e safety, e devagar eles vão trocando, que pessoas que gostam disso, né, que nem eu, adoro essas coisas. Às vezes é difícil tentar explicar o que eu estou pensando em inglês, então me desculpa, pessoal. Mas é assim, normalmente eles começam assim nos Estados Unidos, e devagar eles vão trocando só para riscos, e mantêm no lado de riscos, né? Muitas pessoas estudam muito o GDPR, que é o Data Risk da Europa, né? Então muitas pessoas começam a pensar nisso, nesse tipo de coisas, aprendem sobre isso, estudam sobre isso, e agora tem muitas companhias no mundo inteiro que têm trabalhos exatamente só para isso, só riscos. Você não precisa vir mais de segurança. Então, presta atenção, talvez o seu mestrado em riscos, educação em riscos e tudo mais, e assim você vai poder entrar, porque trabalho individuais para riscos é uma coisa ainda nova aqui nos Estados Unidos. Os últimos 10 anos estão fazendo isso, porque antigamente todo mundo era segurança que pensava em risco, né? Agora temos profissionais que é isso que eles sabem, é risco. E então, acho que a gente vai falar de um outro ponto importante, toda liderança também pensar em riscos e crises para que seja de cima para baixo, infelizmente, que é dessa maneira que as coisas acontecem para mudar uma cultura e implantar um processo de gestão de risco e de crise. Absolutamente. Yes. Carlos, que delícia conversar com você. Obrigada
pelo uma reserva aí, ou você ter reservado um espaço na sua agenda para conversar com Gestão Sem Crise, conversar comigo. A gente teve outros momentos dos nossos cafés. Obrigada aí pela oportunidade de dividir conhecimento e contribuir, não somente comigo, mas por todas as outras pessoas que têm ouvido o Gestão Sem Crise. Porque isso que a gente imagina sempre, né? A gente trabalha com o objetivo de uma gestão sem crise. É isso mesmo. E obrigado, viu, Patrícia, por me ter no seu show. Qualquer pessoa que quer, você me procura no LinkedIn, é Carlos Francisco CPP CST, e ali estou para conversar, falar mais, trocar ideias, o que for. Estou aqui. Então, vamos embora. Então, obrigada por mais um Gestão Sem Crise. E aí, com vocês, Carlos, e não deixa de segui-lo no LinkedIn.